E o tema da nossa palavra de hoje é: quem está guiando sua vida? O líder, ele precisa viver com uma vida totalmente guiada pelo Espírito Santo. Nós precisamos estar totalmente disponíveis para que Ele nos dirija. Será que realmente nós estamos sendo guiados pelo Espírito? Talvez imediatamente você já diga: claro, né, pastor? Claro que eu sou guiado pelo Espírito. Mas será que realmente é o Espírito Santo que tem nos guiado? Porque muitas vezes ainda existem coisas em nós que impedem o fluir total do Espírito Santo na nossa vida. Vamos ler João aqui primeiro. João 4, versículo 13, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água para que salte para a vida eterna. Aleluia! Nós vemos o encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, onde ela tinha uma necessidade física, onde ela estava com sede. E ao mesmo tempo que Jesus parece estar na mesma vibe que ela, né? Aquela mulher tinha uma visão totalmente natural das coisas, e Jesus estava falando de uma forma espiritual. Jesus chegou pedindo água para beber aquela mulher, já pensou? Jesus estava só puxando assunto com ela. Jesus estava puxando um assunto e ele ia transformar aquela conversa trivial, aquela conversa informal, numa conversa espiritual. Porque Jesus não faz nada por acaso. Ele não faz nada sem que ele tenha um propósito com isso. E aquela mulher, ela tinha uma necessidade física, momentânea, passageira. Mas Jesus estava preocupado com o seu espiritual. Jesus estava preocupado em salvar a vida daquela mulher. Que sorte a dela. Foi ali só beber água, satisfazer uma necessidade física. E ela saiu dali completamente preenchida da sua necessidade espiritual, que ela nem sabia que tinha. Deus é lindo demais. E muitas vezes nós estamos correndo atrás de realizações pessoais, correndo atrás das nossas vontades, correndo atrás para suprir as nossas necessidades. E nesses dois versículos que nós lemos, e analisando todo o contexto dessa parábola, desse encontro de Jesus com essa mulher, nós podemos analisar que Jesus deixa muito claro que existem dois níveis de vida: a vida natural, a vida carnal, né? E a vida espiritual. Nós somos chamados pelo Senhor para andar no Espírito. Mas será que realmente nós temos vivido uma vida no Espírito? Quem tem controlado a nossa vida? A carne ou o Espírito? A Bíblia diz que existe uma luta diária. A carne milita contra o Espírito todos os dias. E quem vai vencer essa guerra, irmãos? Quem tiver mais forte, não é? Se eu tenho alimentado a carne vai vencer o Espírito todo dia. Mas se eu tenho me enchido do Espírito e dado alimento para ele, ele vai vencer a carne todos os dias. Sabe aquela tentação que vem e que você não consegue resistir? É um termômetro para você analisar quem você está alimentando mais. O diabo, ele vive ao nosso derredor, tentando nos tragar de alguma forma. Ele não tem poder de ouvir nosso pensamento, mas ele
entende o que está acontecendo dentro de nós só de olhar. São muitos anos, né, estudando o homem. Ele é especialista em lançar setas. E de acordo com as nossas reações, ele sabe se aquela seta deu certo ou não. Mas quando eu tenho uma vida diante de Deus e eu deixo o Espírito Santo me controlar, me dominar completamente, a carne ela perde força. Será que você tem vivido uma vida direcionada pelo Espírito? Isso é desafiador, gente. Muito mais do que você imagina. Eu não estou falando aqui de força de vontade. Tem muita gente que entrega a vida para Jesus e acha que vai viver uma vida cristã baseada em força de vontade. Eu vou me esforçar e eu não vou pecar. Eu vou me esforçar. Não é por força, é pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Hoje a gente não tem o data show, gente. Chuva molhou o CPU lá atrás. Estamos orando para que tenha ficado tudo bem. A gente resolveu não ligar o computador hoje. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém. Aqui está muito claro na carta de Paulo aos Gálatas o que a carne produz em nós. E muitas vezes nós entregamos a vida para Jesus, e como eu já tenho falado muitas vezes no Tadel, nós entregamos a vida para Jesus, mas continuamos com alguns hábitos. E aqui Paulo, ele coloca de uma forma muito explícita quais são as obras da carne. E nós precisamos fazer uma análise dentro de nós, se ainda existe alguma obra da carne atuando na nossa vida. Porque não tem como a nossa vida ser guiada pelo Espírito e ainda ter alguma coisa da obra da carne dentro de nós. Vocês estão entendendo? Ou nós somos guiados pelo Espírito, ou nós somos guiados pela carne. E eu queria falar um pouco sobre essas obras da carne. Eu tentei compilá-las, né, para que a gente pudesse ser sucinto, mas que trouxesse o que o Espírito Santo quer comunicar ao nosso coração. Eu fiz alguns grupos, né, para que a gente pudesse estar falando deles. O primeiro é prostituição, impureza e lascívia. Essas estão interligadas porque falamos de um pecado relacionado ao sexo, né? Nós somos um país muito problemático nessa área. Na nossa cultura, na nossa história, né? A prostituição está totalmente impregnada. E eu vou dizer uma coisa para você, a maioria dos problemas, né, de casamento ou não dentro das igrejas, elas estão conectadas com essa parte da prostituição, da lascívia, da impureza. Porque é uma raiz que existe dentro de nós, é uma raiz pecaminosa. E muitas vezes a gente consegue se libertar de muita coisa,
mas a gente fica com esse pecadinho de estimação. Eu estou quase livre e acha que isso é besteira. Não é, gente. É algo que pode destruir a sua vida. Nós precisamos entregar por completo o domínio da nossa vida a Jesus. Porque quando a gente fala da área do pecado, da sexualidade, a gente está falando também de egoísmo. Que as pessoas só estão preocupadas com o seu prazer. E a gente sabe que é um prazer momentâneo, um prazer que traz consequências terríveis. E muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente acha que pode viver uma vida cristã com algumas pitadas ainda relacionadas a esse tipo de pecado. Porque o adultério, ele não é somente você trair seu marido ou sua esposa com outro. Quando você está vendo pornografia na internet, no celular, você está traindo sua esposa ou seu esposo. Porque esse pecado, gente, não pertence só aos homens não, tá? Tem muita gente que quando fala assim, já olha para os homens que estão do lado. Não. É um pecado que tem sorrateiramente destruído vidas, destruído famílias, destruído coisas lindas que Deus poderia estar fazendo. Nós precisamos deixar que a santidade do Senhor nos preencha, nos encha completamente. Nós não podemos em nenhum momento deixar que esse legado cultural... Nós vemos um país, gente, onde o início dele foi um início muito... Como é que eu posso dizer? Muito sujo mesmo. Os índios foram atacados pelos europeus e tudo que é forma que você imaginar. Né? Não tinha limites, não tinha pudor. E desde o fundamento de todas as coisas, esse pecado está entranhado. E para que a gente seja livre, a gente precisa clamar a Deus por perdão, por misericórdia. Senhor, tira do meu coração. Obrigado. Talvez você esteja dizendo assim, não, graças a Deus eu me livrei. Talvez você não pratique mais, mas talvez a sua mente seja impura. Porque a pornografia, a prostituição, ela deixa a nossa mente perturbada. E se não for lavada pelo Espírito Santo de Deus, a gente cresce em Deus, avança e a nossa mente continua podre. Vocês estão entendendo, gente? É um assunto que, daqueles que nós não falamos, né? Mas é algo que é imprescindível. Se você quer ser um líder segundo o coração de Deus, se você quer romper em Deus e viver uma vida no Espírito Santo, você não pode deixar que nada amarre você. Nada. Nós temos histórias e mais histórias que são oriundas desse pecado da prostituição. Quantos filhos sem pais, né? Quantas situações, quantas histórias que a gente fica assustado até, meu Deus. E tudo isso por causa desse principado que existe sobre essa nação. Mas nós somos filhos de Deus, sacerdotes reais, raça eleita. E nós não podemos aceitar isso sobre nós. Temos que buscar o contrário de tudo isso, que é a integridade, a santidade e a pureza. Senhor, purifica minha mente, purifica meu coração. Não importa quem eu fui, não importa o tanto de coisa errada que eu fiz. Hoje eu sou nova criatura. Eu não vivo mais na carne, mas eu vivo no Espírito.
Não podemos achar que é normal ter uma mente suja. Uma mente que malda tudo e malda qualquer coisa, né? A pastora repete sempre isso. A gente só imagina o que o outro faz, aquilo que a gente é capaz de fazer. E às vezes a gente teve um passado bem pesado e a gente fica achando de todo mundo a mesma coisa. Mas eu digo para você, escapa pela tua vida. Deixa que Deus cuida de cada um. Mas nós precisamos entender e dizer, Senhor, cura minha alma. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Eu quero ser livre. Eu não posso me permitir mais viver isso. Talvez você está achando algo tão distante, né? Mas eu quero dizer para você que não é não, tá? Você não tem noção de tantas coisas que acontecem relacionadas a essa área. E o diabo tem encontrado brecha, espaço. Mas a partir do momento que deixamos o Espírito Santo nos guiar, e a gente decide mudar radicalmente de vida, as coisas começam a mudar na nossa vida. Porque olha, tudo aquilo que você faz escondido, meu irmão, tem duas pessoas que sabem, é Deus e o diabo. Deus é Deus, né? Misericordioso. Tem uma corda às vezes que é longa, cheio de graça. Mas o diabo, ele quer derrotar você. Aí sabe o que acontece? Você fica com o rabo preso com ele. E a oportunidade que ele tiver, ele vai jogar o teu pecado no ventilador. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado e dizer, Senhor, vem com tua misericórdia sobre mim. Me ajuda a mudar. E eu vou dizer uma coisa para vocês ainda, ó. Ninguém consegue fazer isso sozinho. Ninguém consegue fazer isso sozinho. Você pode ser a pessoa mais determinada do mundo. Você precisa de ajuda. Procura teu discipulador, tua discipuladora. Seja sincero. Abra o coração. Porque acontece libertação. Certa vez, há muito tempo atrás, nós fomos atender uma pessoa. Eu e a pastora. Uma mulher. E a gente imaginou que era outro assunto. E de repente ela chegou para a gente e ela disse que tinha um problema sério nessa área. A gente olhou e disse, é muito vergonhoso, né, isso? Ela estava chorando, mas ela disse, sabe por que eu vim? Porque eu quero ser livre. Eu quero ser livre, me ajudem. E a gente orou por ela. E Deus fez uma obra linda ali, naquela conversa. Não foi o final, foi o começo de um processo. Mas tudo começa quando a gente decide que não quer mais ficar naquela situação. É aquilo que eu falei domingo, não importa a tua história, não importa quão pesado foi o teu passado, não importa, o que importa é o que você vai fazer hoje, com toda a informação que o Senhor tem trazido para você. Não dá para fingir que você não sabe, não dá para praticar as mesmas coisas que você praticava ontem. O Senhor está dizendo aqui, é pecado, é obra da carne. O sexo foi feito para o casamento. E toda forma de sexo praticada fora do casamento, ela é pecado. Não tem meio termo. Não tem exceção. O
O sexo foi feito por Deus para ser bênção na nossa vida. O diabo veio e deturpou tudo isso. Isso é muito sério, gente. É muito sério. O sexo faz com que laços de alma sejam criados. Não é simples assim, não. Tem rituais fortíssimos que eles são finalizados com o ato sexual, porque é a aliança mais forte que existe. Você pratica sexo com alguém que não é seu marido nem sua esposa, laços de alma estão sendo formados. E eu vou mais além. Naquele momento ali existem trocas de demônios, tá? É muito forte. Eu não vou entrar no detalhe, porque isso é algo muito profundo. Mas pensa duas vezes antes de deixar a carne levar você para viver a prostituição, a impureza, a lascívia. Vontade é um negócio que dá e passa se você resistir. Tem como resistir. Você precisa vencer. Você precisa vencer, sabe por quê? Porque Jesus, Ele já venceu por você. Jesus, Ele já morreu na cruz por você. Não tem nada que você vá renunciar que se compare ao sacrifício de Jesus por você. Nada. Que o Senhor nos ajude. Que nós possamos viver acima disso. Que você possa viver uma vida de santidade, de pureza, onde as suas vontades elas serão controladas pelo Espírito Santo. Quando você está solteiro, meu irmão, minha irmã, quieto facho. Quieto facho. Busca a Deus. Faz jejum. Vigília. Liga o chuveiro gelado. Mas aguenta as pontas. Eu digo uma coisa para você, vale a pena. Vale a pena ser fiel. Vale a pena esperar. Não deixe que o diabo suje a sua história. Não deixe que o diabo venha manchar a tua história. Deus tem um futuro lindo para você, jovem, adolescente, que ainda está podendo escolher, ainda não escolheu. Cuidado. Cuidado. Conheço muitos jovens, a gente trabalhou mais de 12 anos com jovens. Nós conhecemos muitos jovens que não souberam esperar. E que tiveram um futuro muito triste. Não souberam esperar. De repente veio uma gravidez indesejada, teve que casar. Tantas coisas. Tantas coisas. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito e não pela vontade da carne. A carne vai te levar para viver isso. Mas o Espírito vai dizer para você, não, meu filho, você não faz parte mais disso. Você é livre para servir Jesus, com toda santidade e pureza no teu coração. Nosso Deus é um Deus que purifica, irmãos. Não importa quão suja a tua vida já foi, Deus purifica a tua mente, purifica teu coração. E Ele transforma o teu passado. Onde esse passado vai glorificar o nome dEle. Idolatria e feitiçaria. Idolatria é rebeldia. E a Bíblia fala que é o mesmo pecado de feitiçaria. É a mesma coisa. O Senhor nos disse nos seus mandamentos que nós não deveríamos adorar nada que não fosse Ele. E quando eu abro meu coração para a idolatria, eu estou sendo rebelde ao que Deus mandou eu fazer.
Isso me leva a viver uma feitiçaria. Pecado de feitiçaria na minha vida. E infelizmente tem muito crente que é feiticeiro. Se converteu, mas não perdeu a mania de querer simplesmente governar o mundo todo. E acha que pode manipular as pessoas. É crente, mas não faz feitiçaria não faz macumba não, mas ora. Sabe aquelas orações assim: Deus, eu determino que a tua justiça, ele está dizendo, é a minha, não é dele não, que a tua justiça venha sobre fulano, porque eu sei que tu és justo. Gente, se Deus ouvir essa oração, meu Deus, o Senhor é muito bom. Se ele fosse fazer justiça, você estava frito. Se você soubesse disso, nem orava falando isso. É muito forte você pedir a justiça de Deus. É muito forte, porque a justiça de Deus nem se compara com a sua. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Em outras palavras, serve de nada. Só Ele é justo. E a justiça dele nem se parece com a nossa. Então quando você ora assim, Deus faz justiça, cuidado. Que essa justiça pode pender para o teu lado. É misericórdia mesmo, né? Nós temos que ter muito cuidado. A nossa justiça é vingança, sim. A nossa justiça é querer arrumar as coisas com a nossa ótica. Mas nosso Deus sonda os corações. Ele não sabe. Ele sabe aquilo que eu não sei acerca daquela pessoa. Deus sonda as intenções. E olha que tem coisas que a gente esconde da gente mesmo, viu? Tem coisas que eu faço e eu me iludo que a intenção é boa. Eu me iludo. Mas eu fiz pensando. Fez não. Aí Deus está sondando teu coração e dizendo: ô filho, para de mentir para você mesmo. Aí tu vai orar e diz: Senhor, faz justiça. Misericórdia. Senhor, não faz não. Agora não, deixa eu me alinhar, né? Depois o Senhor faz a justiça. Age com graça, Senhor. E age com misericórdia nessa situação. Então, gente, nós temos que ter muito cuidado. Tem muita gente que acha que idolatria ficou para trás. Tem muito crente idólatra. Deixou de idolatrar algumas coisas, mas idolatra um filho ou uma filha. Esquece até do marido por causa deles. Esquece. Tem mulher que compra briga com o marido por causa de um filho. Não esqueça que daqui a uns anos vai ser só você e ele de novo. E aí? Teu filho, tua filha vai estar muito bem casado, obrigado. E vai estar vocês dois, ó. E aí? Adiantou tanta briga, tanta coisa. Tem gente que idolatra um marido ou uma esposa também. Eu não vou para a igreja porque meu esposo quer. Quem é mais importante para você? É isso aí, ó. Graças a Fabiana, Leandro está aí hoje. Teimosa que só ela. Se fosse obedecer ele, coitada. Porque ela sempre amou Jesus mais do que ele. É assim que tem que ser. Tem que amar Jesus. Sabe, eu não estou falando para ter briga, contenda, não. Seja sábio ou seja sábia. Tem um jeitinho para tudo. Tem gente que idolatra uma profissão. É a profissão dos sonhos. Eu preciso, faço tudo para chegar lá. Passa por cima de quem for. Esquece até que é crente, se for preciso, né?
Tem que ter muito cuidado, gente. Nosso coração, ele é tendencioso a idolatrar. Sabe por quê? Porque nós fomos gerados, presta atenção, nós fomos gerados, dentro de nós foi colocada uma necessidade de adorar. Segue o pensamento. Dentro de cada um de nós foi gerada uma necessidade de adoração que o próprio Deus colocou em nós. A partir do momento que eu desvirtuo o ponto de adoração, a pessoa que tem que ser adorada, que é o próprio Deus, eu começo a procurar outras coisas para substituir o que eu perdi. Está entendendo? Então não tem como você adorar outro se você adora a Deus de verdade. Se você está conseguindo ainda idolatrar alguma coisa, alguma pessoa, alguma situação, é porque Deus não está no lugar que é dele. Conseguiu entender? Conseguiu acompanhar o raciocínio? O lugar da adoração pertence a Jesus. Tem gente que não coloca pessoas no lugar da adoração, mas coloca situações. Tem gente que ama ficar dentro de uma situação e faz tudo para não sair dela. Já viram aquele povo que reclama, mas não muda nunca de situação? Ai, não aguento mais, fulano não aguento mais, está tirando meu juízo. Mas se fulano sair um dia, a pessoa já fica com saudade. Ai, meu Deus, cadê, hein? Me deixou, me abandonou, nunca mais me perturbou. Isso é um tipo de idolatria, gente. Idolatria. Você está idolatrando aquela situação. Você se tornou codependente daquilo ali. Tem gente que não sabe nem viver se mudar a situação. Sabe nem viver mais. Não. Tem que se converter, né? Crente tiete, gente. Misericórdia, viu? É olhar para Jesus. Sabe por que tem tanta gente caindo? Por causa que tem muita gente idolatrando essas pessoas. Aí Deus mostra que ninguém é digno de adoração. É claro que as pessoas dão brecha, mas a idolatria das pessoas ajuda muito no processo. Muito. Sabe por quê? Porque a pessoa vai deixando o orgulho, a soberba entrar, e aí o diabo vem e dá o golpe final. Não sejamos idólatras, irmãos. Nem feiticeiros. Nossas orações têm que ser para abençoar e não para fazer justiça. Deixa que a justiça pertence ao Senhor. É Ele quem vai fazer justiça. Em vez de você orar pedindo para Deus fazer justiça contra a pessoa que te magoou, ora abençoando e profetizando vitória sobre a vida dela. Que aquilo que eu semeio, eu colho. Você quer viver em paz? Semeie paz. Tem muita gente vivendo turbulência e não sabe por quê. Oh, meu Deus, eu só peço paz nessa vida. Mas é uma pessoa que só misericórdia. Onde ela chega, o tumulto acontece. Aqui, graças a Deus, não existem essas pessoas, né? Mas, Kéteri. Não acontece, né? Mas é importante a gente estar preparado quando essas coisas acontecerem no nosso meio. Vai aqui, né? É aquela pessoa, quando vai chegando, chega o povo vira de costas. Assim, mudando de assunto. A gente tem que ter muito cuidado. Nós temos que levar paz e não confusão e não contenda. Nós somos pacificadores e não tumultuadores. Né? Então, as coisas precisam ser simplificadas e não complicadas.
Eu sou chamado por Deus para simplificar as coisas e não para trazer confusão. Então que nós possamos realmente deixar que o Senhor nos governe e o Espírito Santo tome conta de nós. Outros pecados: inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, inveja e homicídio. Isso aqui junta tudo e joga no lixo. Só a misericórdia. Carne pura, né? Pingando sangue. A gente está falando, esses pecados estão relacionados a relacionamento. Está falando de relacionamentos, né, interpessoais. Deus nos fez para ser homens e mulheres relacionáveis. Deus nos fez para nos relacionarmos bem. Sabe por quê? Porque a gente ganha pessoas através de quê? Do relacionamento. Se eu tenho um problema com relacionamento, eu não vou ganhar ninguém, né? E o propósito da minha vida aqui é ganhar vidas para Jesus. Então eu preciso me relacionar. E aí o que é que o diabo faz? Coloca dentro do nosso coração inimizade. A gente é uma pessoa que não gosta de ninguém. Não gosta de ninguém e ninguém gosta da gente, né? Porque toda recíproca é verdadeira. E tem gente que ainda reclama, não gosta de ninguém e fica choramingando porque ninguém gosta dele. Ah, ninguém me ama. Experimente amar primeiro, aí você vai ver o que Deus vai fazer. Nós precisamos ser pessoas relacionáveis, gente. Se a gente deixar que esses pecados da carne tomem conta da gente, nós vamos ser pessoas esquisitas. Pessoas não gratas. Pessoas que não agradam a ninguém. Chegou, o ambiente fechou. Isso não pode acontecer na vida de um líder. Nós temos... Esse é o sim, gente. Está amarrado, tem nada a ver com o corpo fechado assim. São pessoas esquisitas. E um líder não pode ser esquisito. Um líder não pode ser uma pessoa que não agrega. O líder tem que ser uma pessoa que, onde chega, traz paz, faz com que pessoas se... Como é que eu posso dizer? Com que mais pessoas se juntem, se encontrem, sejam amigos. É isso que um líder faz. E esses pecados que a gente falou agora, falam de pecados da alma, que são gerados entre nós. Inveja. A inveja destrói, gente. E a primeira pessoa destruída é você, que tem a inveja. Uma pessoa invejosa, ela vai morrendo por dentro todo dia. É muito forte isso. Sabe? E às vezes você fica camuflando. Não é inveja não. Eu só queria ter também, mas não é inveja não. Né? O invejoso não consegue se alegrar com a conquista do outro. Não consegue. É algo que vai corroendo a gente. Às vezes a gente até entende que precisa celebrar, mas é tão forte que não consegue. E assim, consequentemente, uma pessoa que tem esse problema de inveja, ela não consegue ter relacionamentos duradouros. Porque ela vai tentar de tudo, né, para conviver, mas vai chegar um momento que ela vai ter que se afastar, porque ela não aguenta conviver. Então, geralmente são pessoas que vivem mais sozinhas. Isso não pode haver na vida de um líder. Iras, pessoas iradas. Graças a Deus aqui não tem, né? É tudo paz e amor. É tudo gente cheia do amor e do cuidado. Aqui é maravilhoso, gente. A gente não vê mais a boca das pessoas, mas vê os olhinhos brilhando, sorrindo para todo mundo. Aqui é uma maravilha. Mas tem muita gente irada por aí, viu? Você chega para falar, oi, bom dia o quê? Tem.
Ô, meu irmão, Pai do Senhor, a pessoa passa direto por você e nem olha. Pessoas iradas mesmo, iracundas. Tá todo mundo sorrindo e ele tá assim, ó. Estou entendendo porque vocês estão rindo. Isso é algo que a gente tem que analisar. Isso é ferida na alma, gente. É pecado. Homicídios. Parece forte, né? Graças a Deus, realmente, de verdade, literalmente, não tem ninguém aqui. Mas você pode matar uma pessoa aqui, ó. E você pode matar na unha também. Não precisa ter uma faca nem uma espingarda, não. Tem muita gente que é especialista na unha. Mata na unha. Isso é homicídio também, viu? Você está matando sonhos. Você está matando projetos pessoais. Você está matando coisas que Deus talvez tenha para a vida daquela pessoa. Já pensou um líder assim? Misericórdia. Ele não vai prosperar em nada. As pessoas chegam perto, sai morta. Misericórdia. Nós precisamos sondar o nosso coração, gente. E dizer, Deus me ajuda. O Senhor me chamou para ser líder. Então eu preciso saber me relacionar com todo mundo. Eu preciso abrir meu coração. Ah, pastor, eu não me relaciono porque eu já me feri demais. Tá bom, Jesus cura a ferida. Agora se relaciona de novo e vamos lá ver se você se fere mais uma vez. Jesus era filho de Deus, gente. Foi traído, foi humilhado. E mesmo assim ele amou. E ele orou dizendo, Senhor, Pai, perdoa-os. Porque eles não sabem o que fazem. Jesus passou 3 anos com aqueles discípulos, dando a vida dele, o sangue dele, ensinando tudo o que ele sabia e podia dar para eles. E Pedro traiu Jesus. Negou, dizendo, não conheço. Não sou eu. Não era eu que andava com ele, não. Um cara que dizia que amava Jesus. E mesmo assim Jesus voltou para ele. Jesus voltou para ele, ó. Ele não ficou lá, Deus me livre de ver a cara de Pedro mais. Vou aparecer para todo mundo, menos para Pedro. Jesus não tinha problema relacional, gente. Ele voltou para Pedro. E ele voltou e ele não xingou, brigou com Pedro. Ele perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? Gente, Jesus era o cara. Ele era o cara, gente. Ele não foi, Pedro, você está vendo como eu disse que você ia me negar? Ele perguntou, as 3 vezes que Pedro negou, ele perguntou 3 vezes, Pedro, tu me amas? E Pedro, é claro que eu te amo. Na última vez ele entendeu, lembrou. E ele ficou calado e disse, Senhor, tu sabes. Gente, não precisava de mais nada. Ali eu acho que foi uma surra que Pedro levou. E Deus fez algo tão poderoso, gente, que Deus instituiu Pedro para fundar a igreja sobre ele. Sobre ele estaria estabelecida a igreja. Aquele cara que traiu ele, que negou ele lá atrás. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que o coração de Pedro existia arrependimento. E que depois daquilo ali, ele seria o cara. Nós não podemos ter problema de relacionamento. Nós precisamos aprender a dar a cara a tapa. Ah, mas eu já dei, já bateram. Não, eu vou dar de novo. Vai que não bate, né? A expectativa já tem que ser de apanhar, viu, gente? Uma dica para vocês. Você já tem que ter expectativa de apanhar. Se não apanhar, é lucro.
Jesus sofreu tanto, gente. Quem sou eu para não sofrer? Quem sou eu para me negar a relacionar com alguém? Jesus se relacionou com Judas, relacionou com Pedro, com Tomé, que não acreditou, meu Deus do céu. Aí eu fico, não, eu vou me poupar porque eu não quero sofrer. Meu Deus do céu. Quando que você vai entender que não tem nada a ver com você? Se você está feliz, se você está sofrendo, tem nada a ver. É tudo a ver com Ele, ó. Tudo a ver com Ele. Você não entregou a tua vida para Jesus para ser feliz, não. Você entregou a tua vida para Jesus para ser salvo. Salvo de um destino cruel. Salvo da morte e do pecado. Se Ele te fizer feliz, é uma consequência muito boa, por sinal. Nosso Deus é maravilhoso, gente. Ele nos salvou de um destino terrível. E mesmo assim, Ele nos abençoa todos os dias. Todos os dias nós somos abençoados por Ele. Não merecíamos, mas a graça fez isso conosco. E aí muitas vezes você esquece da graça e vai tratar as pessoas totalmente por cima da carne seca. Esqueceu quem foi. Esqueceu. Eu acho que Jesus fica lá de cima. Eu acho que Ele ri da gente às vezes, sabia? Isso não é heresia não, vou até falar de heresia agora. É um pensamento meu. Não está na Bíblia não, mas acho que Ele fica, meu Deus, de novo. Quantas vezes vai ter que acontecer aquilo ali de novo, gente? Quando a coisa está andando. Ah, meu Deus do céu. Só o nosso Deus mesmo para nos amar de tal maneira, né? Conhece nossas fraquezas, nossas limitações. Sabe quem a gente é. Tudo. Sabe que a gente não merece, mesmo assim Ele nos ama. E está sempre nos dando uma nova chance. O outro pecado é heresia. Heresia é quando uma pessoa, né, ela está sempre tendenciosa a criar novas doutrinas, né? Pega às vezes um versículo da Bíblia e cria uma doutrina nova. Sabe, tem gente que estuda a Bíblia não é para aprender não é para crescer não. É para achar uma pegadinha na Bíblia. É porque aqui tem umas coisas de gaveta, eu tenho que achar, porque entre essa vírgula e esse ponto, eu acho que tem alguma coisa aqui que não apareceu, mas eu vou descobrir. Gente, perdendo tempo com coisas que não foram reveladas. Quando é para ser revelada, você está lendo a Bíblia, ela salta nos seus olhos. Salta. Tem textos que eu já li muitas vezes, e que, quando Deus quer falar comigo, outra coisa dali, pula. Eu não fico cutucando, não. Mas, gente, eu acho que eu vou pregar sobre essa vírgula. Preguei já desse versículo, mas essa vírgula eu nunca falei dela. Não. Se o Senhor quiser que eu fale de uma vírgula, essa vírgula vai pular assim. Heresia geralmente brota de um coração rebelde. Que não aceita, né? Não aceita as coisas mastigadas, quer ir lá mastigar. Quer descobrir o erro, né? Acha o erro. E isso é muito sério, porque a Bíblia diz que se um anjo do céu vier pregar um evangelho para nós, que não seja o que a Bíblia diz, que ele seja maldito. E ai daquele que acrescentar ou tirar alguma coisa deste livro. Então, em vez de você estar procurando teorias novas, procura conhecer a Deus simples e puro como Ele é. Se Deus quiser se revelar para você de outras formas, Ele vai fazer na hora certa, do jeito certo, no tempo dEle, não no seu. Heresia é pecado, gente. E tem muita gente aí levando outras pessoas para o inferno. Com heresias. Com meias verdades. Tem gente pregando. É por isso que você tem que conhecer a Bíblia, meu irmão. O que livra você do pecado, do mal e das heresias é o conhecimento da palavra. Não é todo vento de doutrina que vai levar você para qualquer lugar, não. Não é todo blá 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 que vai convencer você, não. Preste atenção.
Conheça a Bíblia para você estar resguardado. Porque a Bíblia diz que muitos falsos profetas iriam surgir e já estão surgindo. E eu tenho que reconhecê-los, para não ser ludibriado e nem enganado. Os outros pecados últimos que o texto fala é bebedice e glutonaria. Que fala da incontinência, da falta, né, de controle, falta do domínio próprio na hora de comer. Não é sobre o comer muito, é sobre não saber parar. Eu não sei quem já viu um filme, eu acho que... tem vários filmes que mostram os pecados capitais, né? Mas quando mostra o da glutonaria, a pessoa está ali e ela já está saindo pelos olhos, mas ela não consegue parar. É a incontinência, é o desespero. Isso fala muito sobre a falta do domínio próprio. É não ter o controle. Uma pessoa que não tem um controle sobre qualquer coisa, ela vai perder o controle em todas as áreas da sua vida espiritual. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos governe. Espírito Santo, eu já vivi muita coisa que essas obras da carne trouxeram para mim. Mas hoje eu quero ser controlado pelo Espírito Santo. E aí em Gálatas 6:22 diz assim: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Aleluia. Que essas obras da carne sejam trocadas e transformadas pelo fruto do Espírito. Para que a gente possa deixar Ele nos guiar completamente e totalmente. E que não reste mais nada do velho homem que nós fomos. Eu queria que você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça. Apresenta ao Senhor teu coração nessa noite. Apresenta ao Senhor tua vida. Chega de viver uma vida cristã mais ou menos porque você não tem coragem de abandonar algumas obras da carne. Não tem como você ser guiado pela carne e pelo Espírito. Ou você é carne, ou você é Espírito. O Senhor conhece você. Eu não conheço teu coração, eu não sei, eu não sondo você. Mas o Senhor conhece. E Ele está aqui mais uma vez falando com você. Mais uma vez te dando uma chance de zerar a vida e começar tudo certo. O Senhor tem tantas pessoas para colocar na tua mão, para você cuidar, para você amar. Tantas vidas preciosas o Senhor quer entregar para você. Mas primeiro Ele quer alinhar o teu coração ao dele. Não entendo o meu próprio agir. Abre mão do governo da tua vida. Pede ao Espírito Santo que venha governar você. Oh, Senhor. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Oh, Deus. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas
prazer na tua lei. Tu és o meu Amado. Fica de pé. Então liberta-me de Coloca a mão no teu coração. Se você sente que precisa deixar o Espírito Santo governar você completamente, não de uma maneira superficial, mas completa. Que não haja mais nada que atrapalhe o mover do Espírito Santo em nós. Quando estou em tua presença, o meu dever é Oh Deus, então liberta. Liberta-nos, Deus. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos. Que o teu Espírito tenha total liberdade sobre as nossas vidas. Arranca todo e qualquer resquício do velho homem em nós. Que toda obra da carne seja arrancada de dentro de nós, Pai. Mas nós queremos que o fruto do Espírito domine a nossa vida, as nossas emoções. Oh, de andar a labalachê, de andar a labalachê. Oh, Deus. Em meu ser, Já foi. então carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não Deus, vem com tua misericórdia sobre nós. seu corpo Já foi vendido como escravo. e não existe bem nenhum Oh! em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior Tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei que eu venço o pecado. Então Enche-me de ti, até que não haja mais espaço. quando estou em tua presença, Enche-nos de ti, Senhor. Enche-nos de ti. Enche-nos de ti, Pai. então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Oh, Se Jesus. você estiver aqui, eu sei que eu venço. Tenha total liberdade dentro de nós, Senhor. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Quando estou em tua presença, o meu Viver é transformado. reina. O Espírito sobre a carne. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que o teu Espírito reine sobre a carne dentro de nós. Sobre a carne. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós queremos viver uma vida totalmente guiados por Ti. Te damos liberdade. Te damos liberdade, Deus. Permanece nos nossos corações. Que essa palavra não seja roubada de nós. Mas que o Espírito Santo continue ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Aleluia. Oh, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Aleluia. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que essa palavra realmente possa ficar plantada em nós. Você vai ter a liberdade agora de trazer diante do altar seu dízimo, sua oferta. Você que está em casa pode estar fazendo isso também, através da transferência, né? E vai aparecer também o QR Code aí na sua tela. Você pode estar colocando a câmera do celular e fazendo isso aí agora. Você que está aqui também tem a opção da maquininha do cartão que está ali.
E a gente está sem data show hoje. Vamos lá. Faz isso com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Meu Senhor, dar-te louvor, pois digno és de receber meu melhor, de receber meu melhor. Aleluia! Vi, meu Senhor, dar-te louvor, Pois digno és de receber meu melhor, de receber meu melhor. Diga isso pra ele. Não te darei algo que não me custe, não te darei algo sem valor, não te darei algo que não me custe, não te darei algo sem valor. Aleluia. Obrigado, Deus. Recebe, Pai, diante do teu altar os nossos dízimos e ofertas, como aroma suave e agradável a Ti, Pai. Que no nome de Jesus o Senhor continue derramando sobre nós a Tua bênção, nos livrando de todo mal, nos guardando o nosso coração de tudo aquilo que não vem do Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai, nos leva em paz para os nossos lares, nos livra de todo mal, nos dá um restante de semana abençoado na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos. Amanhã nós temos célula, que todo mundo possa estar lá. Vai estar chovendo, eu acredito, gente. Então comece a se organizar, né, para colocar dentro de casa. Mas não deixe de fazer ou de ir por causa da chuva. Nós não somos de açúcar. Deus abençoe vocês.